Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme. Como de costume, nós vamos fazer 2 orações. Eu inicio aqui e você continua. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Oremos então. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, Tu sabes, Senhor, o quão gratos estamos pela Tua presença, pela Tua companhia, e por fazer de nós instrumentos em tuas mãos. O teu servo, o teu filho Guilherme, hoje está aqui como escolhido pelo Senhor. Assim dizemos, Pai, porque cremos. Nós cremos que é o Senhor quem escolhe cada pessoa, cada mensagem, e por tua palavra, a cada dia, vamos sendo transformados. Tu és Deus poderoso, tu és Deus fiel, e tem dado-nos muito mais do que temos pedido. Seja com cada um dos teus filhos aqui, com aqueles que irão assistir pelo YouTube logo mais. E ó Senhor Deus, Tu sabes o que necessitamos. E entregamos cada detalhe no teu altar de graça. Em nome de Cristo Jesus, tome o teu servo, Pai, mais uma vez. Amém, Senhor. Amém. Guilherme, seu microfone. Olá, bom dia a todos. Se você Estou quiser, pode muito... fazer mais uma oração e Ok, prosseguir. tá bom. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, para a gente poder agradecer a Deus e pedir que Ele, com seu Santo Espírito, nos guie. Vamos fazer mais uma rápida oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de participar desse grupo especial de pessoas que estão te buscando pela manhã. Sabemos que o Senhor tem uma promessa especial para aqueles que te buscam bem cedinho. Que o Senhor possa, ó Deus, me usar neste momento como suas mãos, como seus pés, como sua voz, para que a marca de Cristo fique em nossos corações. Que o Senhor cresça e diminua. Perdoe as nossas falhas e transgressões, crie em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós o espírito inabalável. E é em nome de Cristo que nos achegamos ao seu trono de graça, pedindo todas essas bênçãos nos altos céus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Bom, Guilherme, a gente sempre diz a mesma coisa aqui, porque cremos assim. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Seja bem-vindo, meu querido. amém, amém. Muito obrigado. Bom, para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44. Mateus, capítulo 5, verso 44. Se você não está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, nós vamos usar bastante ela, então fique atento, tá bom? Mateus, capítulo 5, verso 44. Diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nossa, esse texto é lindo porque mostra o amor de Cristo, a forma que ele quer que nós amemos também. Amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, isso é maravilhoso. E acredito que todos nós gostamos de ouvir falar sobre o amor de Jesus. Mas eu queria também ler com vocês outro texto, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 9. Diz o seguinte: Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome.
Agora, preste atenção comigo. Olha que curioso. O Deus que, no livro de Mateus, pede para orar pelos nossos inimigos, amar os que nos perseguem. No livro de Apocalipse, ele está sentado no seu trono e os que seguiram o seu inimigo estão diante dele. E então ele os vê queimar vivos e não faz nada. Pelo contrário, na verdade, ele que lança essa condenação sobre os seus inimigos. Ou seja, parece que há uma contrafação nisso, parece que é algo contraditório, parece que Jesus, o Jesus da segunda vinda, é diferente do Jesus da segunda vinda. E é sobre essa pergunta que nós vamos refletir hoje. Será que o Deus da vinda de Cristo, da promessa de Deus no livro de Apocalipse, que ele virá para nos buscar, é diferente do Deus que veio? É diferente do Deus da cruz do Calvário? Bom, para a gente entrar nesse tema, eu queria ler com vocês o livro de Salmos, capítulo 97. Salmos, capítulo 97. E enquanto você abre sua Bíblia aí, eu queria dizer que o livro de Salmos, para mim, é muito especial. O livro de Salmos é um livro que ele fala de promessas de Deus, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre a cruz, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, e através de cânticos. E por isso fica muito mais fácil da gente gravar os textos que estão lá. E, além disso, é o livro mais citado do Novo Testamento. Então, é um livro espetacular. Mas por ser tão fácil de entender, por vezes a gente analisa ele de forma superficial e não entendemos o sentido completo do texto por achar que, por uma simples leitura rápida, nós conseguimos entender o pleno significado do texto. Mas há muitas coisas profundas no livro de Salmos e que, somente refletindo por bastante tempo, nós conseguimos entender. E orando a Deus, pedindo pelo Espírito Santo, né? Então, Salmos, capítulo 97, versículo 1, diz o seguinte: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o odeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam. Perdão, vamos parar aqui no verso 6. Então, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então, olha que texto lindo, um texto que fala sobre o trono de Deus, como é a experiência de estar diante do trono de Deus. Então, olha o que o salmista descreve, a profundidade da relação dele com Deus. Bom, mas o que realmente um texto que se encontra no livro Eventos Finais, de Ellen White. Diz o seguinte: o título do capítulo é A Volta de Cristo, capítulo 19. E diz assim, ó: como nunca tinha visto um grande terremoto, Apocalipse 16, 18. Parece abrir-se e fechar-se. A glória a atmosfera, as montanhas agiram-se como cana ao vento, irregulares, são os lados. A terra se levanta, dilatando-se com mais ondas do mar. Sua superfície está a ceder. Cadeias de montanhas estão a sobrar. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são pelas águas enfurecidas. Grandes, cada um com um talento,
estão a fazer sua obra de destruição. Abrem-se sepulturas, e muitos que dormem da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Saiam do túmulo glorificado estabelecido por Deus. Olha que maravilhoso. O texto está descrevendo a segunda vinda de Cristo. E o interessante disso é que os elementos que estão presentes no Salmo 37 também estão presentes nesse texto. Olha só, de nuvens e escuridão, poder do trono de Deus. E perto da segunda vinda de Cristo, os densas nuvens escuras. Aqui fala que os montes se derretem como cera e perto da vinda de Cristo acontecerá um grande terremoto. E os montes vão parecer se agitar como canas levadas pelo vento. Aqui fala do trono de Deus e de pessoas, de seres, verem a sua glória. E aqui, no texto do Eventos Finais, fala que a glória do trono de Deus parece que corta toda a atmosfera. Então, olha que interessante. Os elementos presentes. Olha que curioso. Então, quer dizer que o Salmo 97 não está descrevendo qualquer momento. Não está descrevendo um momento geral que acontece sempre, tá? Apesar de se repetir, né? Enfim, mas é um momento específico também. É o momento da segunda vinda de Cristo. E quando nós lemos o relato, nós também vemos essas semelhanças. Agora, observe comigo, e se pergunte também, será que esse texto está falando somente disso? Somente da volta de Cristo? Somente do trono de Deus ali no céu? Bom, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E escreve aí no chat, pessoal. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida pode colocar aí embaixo. Vou estar tentando responder dentro do que eu sei, tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 27, e deixe esses dois capítulos marcados na sua Bíblia. Salmos 97 e Mateus, capítulo 27. Bom, a Júnia comentou aqui que está conseguindo entender, está sendo uma bênção. Que bom, fico muito feliz. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus, capítulo 27. Deixa marcado aí. Mateus, capítulo 27, verso 45. Diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Olha que interessante. No momento da morte de Cristo, nuvens e escuridão o rodearam. E em Salmo 97:2 diz que ao redor do trono de Deus, ao redor de Deus, nuvens e escuridão o rodeiam. E olha que interessante, fala que justiça e juízo são a base do seu trono. E na cruz, a justiça se cumpriu. O juízo cai sobre Cristo Jesus. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas parece que você está indo um pouco além do que o texto está querendo realmente dizer. Porque aonde que é mencionada a morte de Cristo aqui, você está tentando relacionar Salmo 97, a volta de Jesus, com a cruz? Bom, vamos seguir com os textos e você vai perceber que há muita semelhança. Bom, verso 3 do Salmo 97 diz o seguinte: adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte:
João Batista, ele estava ali pregando, e então perguntam para ele a respeito do Messias. E o que ele diz é algo muito interessante. Diz assim: entendimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista está dizendo que Jesus veio batizar com fogo. Isso antes dele morrer na cruz. Isso mesmo antes dele começar o seu ministério. Então, olha só. No Salmo 97 diz que é diante de Deus, ou seja, à frente de Deus, antes de Deus, vai um fogo. E em Mateus diz que adiante de Jesus, à frente de Jesus, antes de Jesus, veio o fogo. Jesus batizou com fogo. Então, olha que fantástico. Então, vamos lá, verso 2 diz que nuvens e escuridão rodeavam o trono de Deus, e na cruz isso aconteceu também. No verso 3 diz que adiante de Cristo vai um fogo, adiante de Deus vai um fogo, e adiante de Cristo também foi fogo, adiante da cruz. Verso 4 do Salmo 97 diz o seguinte: os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Agora, volta para Mateus 27. Continua com esse texto aí aberto, tá bom? Mateus 27, Salmo 97, tá? E agora a gente vai se concentrar principalmente nesses dois textos, então deixe marcado. Mateus capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, olha só, na morte de Cristo, na morte de Cristo, a terra se estremeceu, assim como está escrito no Salmo 97, verso 4. E Ellen White diz que nesse momento, nessas nuvens densas de escuridão, haviam relâmpagos e trovões, e a própria voz de Cristo foi como um trovão. Foi como o som de muitas águas. Então, olha só mais um elemento que há no Salmo 97, que há na volta de Cristo, há também no momento da cruz do Calvário. Então, olha que interessante. No verso 5, diz o seguinte, de Salmo 97, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Em Mateus 27, 51, como a gente já leu, e no verso 54 também diz que, naquele momento, os homens ficaram possuídos de grande temor, vendo o terremoto que acontecera. Então, olha só, acompanha comigo. No verso 2, fala sobre nuvens e escuridão, que estão diante do trono de Deus, que estão presentes na volta de Cristo. E na cruz do Calvário, haviam nuvens e escuridão. No verso 3, fala que adiante dele vai um fogo, e adiante, no ministério de Cristo, veio o fogo. No verso 4, fala de terremoto, e no verso 5 também. E na morte de Cristo, a terra se estremeceu, o véu do santuário se rasgou, e vendo isso, os homens temeram a Deus. Então você está entendendo que o que está no Salmo 97 são elementos da volta de Cristo, que estão presentes na cruz do Calvário também. São elementos que estão perto do trono de Deus e que, agora, estão também na cruz do Calvário. Salmo 97, no verso 6. Olha que interessante. Salmo 97, verso 6. Diz o seguinte: os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Bom, e o que é glória na Bíblia? No livro de Êxodo, capítulo 33 e 34, não vamos ler agora no momento, tá bom? Eu só vou compartilhar aqui com vocês rapidamente.
Moisés, ele fala assim, Senhor, eu acredito que muitos conheçam essa história, muito famosa. Ele diz, Senhor, eu quero ver a sua glória. E Deus diz assim para ele, eu farei passar a minha bondade diante de ti. E no capítulo 34, quando Deus efetivamente passa diante de Moisés, e ele está ali, escondido atrás de uma rocha. E quando ele vê aquela glória de Deus, ele diz o seguinte, ó Senhor, Deus compassivo, Deus misericordioso, que é compassivo, misericordioso, ainda que não inocente, culpado, e é justo. E ele começa a descrever atributos do caráter de Deus, que, inclusive, se você reparar bem nos frutos do Espírito Santo, lá no livro de Gálatas, são muito semelhantes. Na verdade, o caráter de Deus é o fruto do Espírito Santo. Então, quando Moisés pede para ver a glória, Deus mostra o seu caráter, mostra quem ele é. Então, glória na Bíblia é sinônimo de caráter. Caráter. E Ellen White confirma isso dizendo a seguinte frase: glória na Bíblia é caráter. Então, a glória é o caráter. Então, quando os homens veem no Salmo 97 a glória de Deus, eles estão vendo o caráter de Deus, eles estão discernindo quem Deus é. Agora, vai em Mateus capítulo 27, no verso 54. Diz o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diante da cruz, os homens viram quem Jesus era. Diante da cruz, os homens viram o caráter de Deus. Diante da cruz, os homens viram a glória do Senhor. E isso é uma lição para nós. Somente olhando para a cruz do Calvário, somente olhando para o sacrifício de Cristo, conseguimos discernir quem Jesus verdadeiramente é e quem Ele quer que nós sejamos. Somente olhando para a cruz do Calvário, conseguimos conhecer a Cristo. Bom, agora, perceba comigo então. Nós começamos fazendo a seguinte pergunta: será que o Deus que virá é o mesmo Deus da cruz do Calvário? Olha que interessante. O Salmo 97 está dizendo que tudo que terá na volta de Cristo também terá teve na morte de Cristo. E olha que interessante, o texto que nós lemos do livro Eventos Finais diz que perto da volta de Cristo, os que dormiram na fé do terceiro anjo, eles ressuscitarão glorificados. Glorificados. E perceba que não são todos ali nesse momento, em específico. Obviamente, todos os santos vão ressuscitar no momento exato da volta de Cristo, mas pouco antes da volta de Cristo, não são todos os santos que ressuscitam. São muitos os santos que ressuscitam, mas não são todos. E olha o que fala no verso 52 do Mateus 27. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram aonde? Na cidade santa, e apareceram a muitos. Então, no momento da morte de Cristo, assim como na segunda vinda, muitos ressuscitam. Muitos dos santos, não são todos, mas são muitos. Olha só. E depois da morte de depois da volta de Cristo, onde esses santos vão entrar? Na cidade santa. E o texto de Mateus capítulo 27 faz questão de usar esse termo. Ele não diz, eles vão entrar em Jerusalém, eles vão entrar no povo de Israel, eles vão entrar na cidade, mas ele diz, eles vão entrar na cidade santa. Ou seja, tudo que estava no trono de Deus estava na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o trono de Deus aqui nessa terra. Assim como nuvens de escuridão rodeiam o trono de Deus, elas rodearam a cruz, assim como o terremoto acontece diante da presença do Senhor, acontece diante da cruz, assim como os homens conseguem entender o caráter de Deus diante da cruz, diante do trono, conseguem entender diante da cruz. Assim como aconteceram relâmpagos na volta de Cristo Jesus, no trono de Deus, também acontece na cruz do Calvário. A cruz do Calvário
é o trono de Deus. É o trono de Deus. E por isso ele, como mais humilhado na cruz do Calvário, será o mais exaltado quando ele estiver no seu trono no céu, reinando eternamente. E nós vamos estar diante dele, amém? E vamos passar por essa experiência. Por isso, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Somente aquele que se humilha diante dos pés de Deus, somente aquele que está diante da cruz do Calvário, somente aquele que está olhando para a cruz, somente aquele que crucifica a sua carne com Cristo e renasce numa nova vida, pode um dia se assentar no trono de Deus. E para finalizarmos, eu queria ler com vocês o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 21. A promessa de Deus para o povo do tempo do fim. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono. Que trono? O trono do céu? Sim, mas também no trono dele aqui na terra, na cruz do Calvário. E com isso conseguimos entender que aquele que não participar dos sofrimentos de Cristo no presente, não participará da sua glória no porvir. Aquele que não se assentar no trono de Deus aqui na terra, aquele que não subir na cruz do Calvário, não se sentará no trono de Deus no céu. Por isso Jesus diz: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Essa é a linda promessa de Cristo para a sua vida. Ele quer realizar isso na sua vida. Ele quer que um dia você se sente no trono dele e reine eternamente. Mas para isso é necessário ser crucificado com Cristo. É necessário uma real mudança de vida. É necessário uma real transformação. É necessário aceitar o amor de Deus. É necessário viver o amor de Deus. É necessário amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. O mesmo Deus que virá é o mesmo Deus que veio. Continua sendo o mesmo Deus de amor. E os que sofrerão no futuro são apenas aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, não quiseram estar com ele na cruz do Calvário. Na mensagem especial de Deus para o povo do tempo do fim, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A última característica da mensagem, o último elemento que deve ser pregado é a fé em Jesus, a fé em Cristo, a fé na cruz do Calvário. Somente somos justificados, somente somos salvos pela fé em Cristo. Nada que podemos fazer, nada que possamos fazer pode nos salvar, somente a cruz de Cristo. O presente de Deus para a nossa vida é a cruz. O presente de Deus para a sua vida é a salvação em Cristo Jesus. A promessa dele para a sua vida, como está aqui, para o povo do tempo do fim, é a cruz do Calvário. É a mensagem da cruz. E isso é lindo, é maravilhoso. Mostra que não importa onde você estiver, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o fundo do poço que você está, não importa onde nós estivermos, Deus continua lutando por nós. Olha quem escreveu o texto de Salmo 97, foi Davi. E Davi, ele adulterou, ele assassinou, ele destruiu a sua família, mas se arrependeu. Deus o salvou e ele terminou a sua vida como homem segundo o coração de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha também. Essa era a meditação de hoje, tá bom? Tá finalizando o período da sala, né? É, Tem daqui a muitos aspectos. pouco, daqui a um minuto a sala vai fechar, Guilherme, nós vamos voltar de novo e vai ter os momentos das considerações, também? Mas pode ir Ah, falando, tá faltando um minuto, então, 30 segundos. então tudo bem. Então, aceite a mensagem da cruz hoje. Aceite o que ela pode fazer na sua vida, a transformação que Deus quer fazer por você, porque Ele quer te transformar
em alguém semelhante a Cristo Jesus, aquele que ama, assim como ele amou. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira, e aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhe diante de Cristo, se humilhe diante da cruz do Calvário e peça a Deus a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos juntos, estudando a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de receber a mensagem da cruz de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício por nós na cruz. E obrigado porque, além de ser o nosso Deus Criador, o Senhor é o nosso Deus Redentor. E nesse momento, Senhor, aceitamos o seu sacrifício na nossa vida. Pedimos o derramamento do teu Santo Espírito para que a nossa carne seja crucificada com Cristo e possamos nascer de novo como nova criatura, para que ao longo desse dia sejamos guiados pelo teu Santo Espírito, uma luz para o mundo, o sal da terra. Perdoe as nossas falhas e transgressões, esteja conosco sempre, nos guiando